O santo graal dos investimentos. Olá, aqui é o Marco e neste vídeo eu vou mostrar-lhe como investem o top 1% dos maiores investidores mundiais. Todos nos sentiríamos mais seguros sabendo que temos uma rede consistente todos os meses. Fluxo de caixa que aparece na nossa conta bancária como um relógio. Imagine o alívio de nunca ter que se preocupar em ter dinheiro suficiente para sobreviver ao longo do mês. No entanto, se você não tiver renda, o stress e a luta são inevitáveis. A falta de renda é um resultado inaceitável e dramático. Simplificando, renda, ter mais dinheiro é igual a liberdade. Compartilharei métodos das mentes mais brilhantes do investimento que alcançaram a liberdade financeira em suas vidas através dos seus investimentos. E eles fizeram isso minimizando o risco. Para se tornar financeiramente independente, existem certas regras e etapas a seguir. A primeira e mais importante dica vem do inigualável investidor Warren Buffett. Nunca perca dinheiro. Eu acho que é tudo para este vídeo. Vamos encerrar. Obrigado pelos aplausos. Brincadeiras à parte. Se você perder 50% de todos os investimentos, precisará de 100% para voltar ao mesmo nível. É por isso que é importante proteger o dinheiro. E para proteger o seu dinheiro, você precisa tomar decisões que lhe permitam ficar do lado vencedor do jogo. Certifique-se de assistir até ao final, porque vou mostrar exatamente o quanto e onde investir para obter o máximo de recompensa e o risco mínimo. Tony Robbins entrevistou 50 dos investidores mais bem-sucedidos do nosso tempo no seu livro Money, Master the Game. E estas são as dicas e padrões mais comuns sobre como investir o seu dinheiro. Invista em índices como SP500. Isso é algo constantemente recomendado em todo o livro. E até mesmo Warren Buffett deu o conselho para investir 90% do seu dinheiro ou da sua família em índices como o SP500 e os outros 10% em títulos do governo de curto prazo. O SP500 contém todas as 500 maiores empresas do mercado de ações dos Estados Unidos. Em vez de escolher ações individualmente, agora você pode possuir uma parte de todas elas. Não invista em fundos mútuos. Imagine, se alguém se aproxima de si e oferece o seguinte: eles querem que você coloque todo o dinheiro e corra todo o risco. Se o seu investimento gera dinheiro, eles querem 60% ou mais do saldo positivo. No entanto, se você perder dinheiro no investimento, você perde e eles ainda são pagos. Você está disposto a aceitar esta oferta? Você pode não acreditar, mas é assim que um fundo mútuo é operado. Investir em fundos mútuos é um grande erro, porque as taxas escondidas de ter um gestor de fundos mútuos vão comer os seus lucros. 50% dos gestores de fundos mútuos nem investem nos seus próprios fundos. Há inúmeras taxas escondidas ao investir em fundo mútuo. Essas taxas podem às vezes subir para mais de 4%. Isso é comparativo de tentar ganhar uma corrida de cavalos com um jockey de 100 kg. As hipóteses de ganhar é mínima. Reequilibrar o seu portfólio trimestralmente. Para reduzir o risco na carteira, reequilibrar o seu portfólio trimestralmente. Para reduzir o risco na carteira, deve fazer um balanceamento trimestral. Fique com os percentuais que você colocou no portfólio originalmente para o crescimento e segurança mais eficiente. É por isso que você deve vender percentagens de áreas no portfólio que estão indo bem e que subiram muito repentinamente recentemente. É provável que estas áreas desçam em breve e o dinheiro seja reinvestido em outras partes da carteira que possam subir a fim de manter um equilíbrio. Ou seja, tem determinados ativos ou ações na sua carteira e alguns sobem disparadamente. Você pode vender esses ativos para depois numa baixa de outros poder comprar e voltar a equilibrar a carteira. Dica seguinte: não confie apenas nas subidas do mercado. Uma das minhas formas preferidas de investir é em ações, mas não simplesmente apostar na subida dessas ações, mas sim ações que pagam dividendos, ou seja, as empresas dividem os seus lucros sobre a forma de dividendos. Além de lucrar com a valorização, ainda recebe uma percentagem dos lucros da empresa. Por exemplo, a empresa AT&T no último ano pagou cerca de 6% de dividendo, o que significa que deu cerca de $2 por ação, ou seja, por cada ação dessa empresa que custa cerca de $34, o investidor, neste caso eu, recebi cerca de $2. Se o investidor tiver 10 ações pelas quais pagaria $340, iria receber em dividendo cerca de $20, que poderiam ser reinvestidos para aumentar ainda mais o potencial de lucro. Atenção, estes números são variáveis, mas pode ter um vislumbre do poder de investir em ações que pagam dividendos, para além do lucro que eu posso obter ainda com a valorização da ação em si. Alocação de ativos. A alocação de ativos é um ponto-chave de todo
todo profissional de investimentos. Todos eles disseram que é a habilidade mais importante e é a que a maioria dos investidores conhece pouco. A alocação de ativos significa dividir o seu dinheiro entre classes diferentes ou tipos de investimentos, como ações, títulos, commodities, ouro ou imóveis, e em proporções específicas. Quando você diversifica a sua carteira de investimentos, o objetivo é diversificar o seu risco, o que no contexto do investimento é apenas mais uma palavra para variabilidade. Diferentes classes de ativos possuem diferentes níveis de variabilidade. Portanto, como as ações são mais arriscadas do que as obrigações, se você quiser uma carteira equilibrada, em que o risco seja igual em ambos os lados, você precisa ter mais títulos do que ações. É o risco que você está equilibrando, não os ativos ligados ao risco. Se você seguir essa lógica, você entenderá que o método tradicional de alocação é completamente sem sentido. Tendo dito isto, vamos entrar nos números e no que Tony Robbins chama do santo graal para investir. Um dos investidores mais bem-sucedidos do nosso tempo, Ray Dalio, decidiu revelar seus segredos para o seu portfólio à prova de bala. Ray Dalio tem um património líquido de 14 bilhões e produz retornos anuais de mais de 21% para os seus clientes e investidores. Os princípios centrais deste portfólio é nunca perder dinheiro em qualquer uma das 4 temporadas financeiras, ou seja, durante a inflação, durante a deflação, durante o crescimento económico crescente e crescimento económico em declínio. O retorno médio com esta carteira é de 9,8% e durante a recessão, quando o mercado caiu 40%, esta carteira caiu apenas 3,9%. Aqui está o portfólio de todos à prova de bala. 40% obrigações de longo prazo no governo dos Estados Unidos. Se você estiver noutro país, como o Brasil, pode apostar em 40% em obrigações do Brasil. 30% em ações de índice, como o S&P 500. 15% de títulos intermédios. 7,5% de commodities. E 7,5% no ouro. Este portfólio e sua alocação de ativos é após testes exaustivos e, como as próprias palavras de Tony Robbins disseram, invencível, inafundável e inconquistável. Faça dessa alocação de ativos a sua base em seu portfólio e você estará no caminho da liberdade financeira, correndo um risco mínimo. Acelere o processo. Se você quiser acelerar o processo, a primeira estratégia para alcançar a liberdade financeira é poupar mais e investir a diferença. Vai ter que mudar os seus hábitos, criar o espaço para mais poupanças, e essas poupanças podem ser sempre investidas. Os seus hábitos determinam o seu futuro e eu tenho um vídeo sobre isso. A segunda estratégia é liberar a sua criatividade e foco e tornar-se obcecado em encontrar uma maneira de fazer mais pelos outros do que qualquer outra pessoa. Jim Rohn disse: para ter mais, você precisa se tornar mais. Não queira que seja mais fácil, queira você tornar-se melhor. E disse ainda que para que as coisas mudem, você precisa mudar. Para que as coisas melhorem, você precisa melhorar. E assim que você muda, entra rapidamente no caminho da liberdade financeira. Você entra na chamada via rápida da liberdade. O segredo para o sucesso económico é entender como se tornar mais valioso para o mercado. Bem, neste vídeo é tudo. Estas dicas e estratégias de investimento foram tiradas do livro de Tony Robbins, Money Masters the Game. Se quiser aprofundar mais o seu conhecimento, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Por hoje agora é tudo. Um grande abraço. Aqui é o Marco.